Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Tá? Nosso tema de hoje será a Primeira Guerra, a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. Tá? É um assunto complexo e extenso, portanto nós teremos mais de uma aula para falar a respeito desse assunto, tá? E podemos chegar em todos os detalhes que esse contexto exige. Tá bom? Vamos para o nosso primeiro slide. A Grande Guerra. O imperialismo praticado pelas potências do século XIX gerou intensas rivalidades e disputas territoriais entre elas, e foi um dos principais combustíveis para a Primeira Guerra Mundial, um conflito total e mundial. Total porque o alvo não eram os militares apenas, mas também a população civil, tanto no campo quanto nas cidades, e mundial porque envolveu países de todos os continentes. Voltando aqui para mim, pois bem, então inicia-se já um conflito entre nações, um conflito de interesses entre as nações europeias, já no século XIX, e no século XX ele só vai crescendo, aumentando. E isso vai realmente ser um dos motivos para que aconteça esse grande conflito. Tá? Então, lembrando que no final do século XIX, nós temos aí todas as nações europeias praticando o imperialismo ou neocolonialismo, dividindo o continente africano e o continente asiático entre eles. Tá? Todo mundo quer o seu pedaço, tá? Incluindo também uma nação que não é europeia, que está no continente americano, mas que está buscando também o seu pedaço, que é os Estados Unidos da América. Tá bom? Então, nesse conflito de interesses, vai surgindo a antipatia entre as nações e uma necessidade de expansão territorial. Tá? Todo mundo quer mais território, principalmente existem coisas a serem extraídas, como carvão, como minério, como metais preciosos, como metais não preciosos para poder utilizar na sua industrialização, seu desenvolvimento industrial, tá bom? Então são vários motivos, e os motivos começam já a partir do final do século XIX e eles começam a aumentar a intensidade no início do século XX. Ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Políticas de aliança. Sob a liderança de Otto von Bismarck, completou-se em 1871 o processo de unificação da Alemanha. Unificada, rica em carvão e ferro, e com um governo favorável à industrialização, a Alemanha progrediu em ritmo acelerado. Nas décadas seguintes, tornou-se uma potência econômica. No plano externo, Bismarck adotou o sistema de alianças defensivas, cujo objetivo era evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Por isso, o Império Alemão aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem assim à Tríplice Aliança, também conhecida como um bloco das potências centrais. Voltando aqui para mim, a ideia é que o nosso amigo aí, Bismarck, ele é um estadista, obviamente, e pensando no desenvolvimento do seu país, a Alemanha, buscou esse desenvolvimento industrial, tá? E o conceito de alianças nacionais para poder estabelecer assim um bloco de poder, um bloco de nação, um bloco de poder. E ele fez isso, ele conseguiu fazer esse processo, esse desenvolvimento da Alemanha. A Alemanha se tornou um país, um império nesse período, o Império Alemão, muito rico, tá? Extraindo esses materiais da natureza, principalmente o ferro e o carvão. Lembrando que nesse período o carvão extremamente utilizado, são países europeus, país com uma temperatura, vamos dizer assim, fria, a necessidade do carvão para poder alimentar as suas lareiras, os seus fornos, para aquecer mais os fornos também, para poder alimentar as máquinas a vapor, ou seja, o processo industrial como um todo era movido através de energia. E o carvão é fonte de energia. Tá? Então nós estamos ainda num período ainda está gatinhando a utilização do petróleo, tá bom?
Então Bismarck faz isso, o desenvolvimento do Império Alemão associado às alianças nacionais para poder formar um bloco nacional forte. Ele consegue fazer isso aliando ao Império Austro-Húngaro e à França, tá bom? Vamos seguir adiante. Pouco tempo depois, no entanto, Bismarck foi demitido pelo Kaiser Guilherme II, que ao assumir o poder da Alemanha adotou uma nova política externa: a expansão pela força. Guilherme II lançou um programa de apoio à industrialização naval alemã com o objetivo de fortalecer a marinha e disputar com a Grã-Bretanha a hegemonia dos mares. A euforia militarista vivida na Alemanha favoreceu a circulação de ideias de superioridade racial e cultural do povo alemão sobre os outros povos. Muitos alemães passaram a preferir a guerra ao acordo como um meio de conseguir mais poder e mais colônias no restante do mundo. A Alemanha de Guilherme II pressionava por uma nova divisão colonial. Então, nós estamos falando aí de um monarca, né, um monarca alemão, que vem com ideias expansionistas, né, pela força, pelo poder militar. Tá? Então é a mesma ideia expansionista de Napoleão Bonaparte, a mesma ideia expansionista que existia no Império Romano. Então nós estamos seguindo um processo, tá, do que? O cara imaginava que a expansão era pela expansão territorial era pela força, né, pelo poderio militar. Tá? Então, quanto mais poder militar eu tenho, mais terras eu consigo, mais terras, né, favoráveis ao meu processo de desenvolvimento nacional, industrial, eu vou conseguir adquirir. E aí começa o conflito, principalmente com a Grã-Bretanha, que era, vamos dizer assim, líder naval, tá, militar. Então, ela tinha um poder, né, militar, naval, que era superior a todas as outras nações. Ele começa a rivalizar com a Grã-Bretanha, tá bom? E aí, como que fica a Grã-Bretanha nesse processo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos entender o que a Grã-Bretanha vai levar em consideração os seus compatriotas aí alemães, compatriotas europeus alemães. Vamos para o próximo slide. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha possuía o maior império colonial da época e não estava disposta a ceder à pressão alemã. E na política externa, a Grã-Bretanha era favorável ao equilíbrio de poder na Europa, julgando que, assim, manteria a hegemonia mundial. No entanto, a força militar e a economia do Império Alemão e a sua política externa agressiva fizeram soar um alarme em Londres. A Grã-Bretanha via-se cada vez mais ameaçada pelo poderio industrial e comercial alemão. No caso da França, a França, por sua vez, queria uma revanche contra a Alemanha, a fim de se recuperar das perdas sofridas após a derrota na Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871. Por isso, a Grã-Bretanha e a França firmaram uma aliança em 1904, conhecida como Entente Cordiale, que, 3 anos depois, recebeu a adesão da Rússia. Nascia então a Tríplice Aliança em 1907. Assim, objetivando isolar os rivais e unir as forças, as nações europeias fizeram vários acordos entre si, de tal modo que em 1907 a Europa encontrava-se dividida em 2 blocos antagônicos. Um deles, as potências centrais, né, ou a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Outro, a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Voltando aqui para mim, então, olha, começou aí, né, a dar um sinal de pressão na panela de pressão. Sabe quando a panela de pressão começa a querer fazer um barulhinho, para você ver que está tendo uma pressão ali dentro, né, começa a fazer um barulhinho. E aí esses 2 blocos, eles são conflitantes, eles não concordam entre si e vão buscar a linha, vão buscar o poder,
né? Vamos assim, a estabilidade do seu poder por todos os meios. Então começa aí um processo que vai culminar, né, num grande conflito, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo slide para a gente poder entender qual era aí a visão da Rússia, ok? Vamos para o próximo slide. Expansionismo da Rússia. Depois do seu ingresso na Tríplice Entente, a Rússia passou a pleitear o controle dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, ambos sob o domínio agonizante do Império Turco. Para justificar a política expansionista do Império Russo, defendia o pan-eslavismo, teoria segundo a qual a mãe Rússia tinha o direito e o dever de proteger as pequenas nações eslavas dos Balcãs. Uma dessas nações, a Sérvia, desejava reunir todos os povos eslavos daquela região e formar assim a Grande Sérvia. Mas uma parte dos eslavos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e a outra sob o controle do Império Turco. Para enfrentá-los, a Sérvia aproximou-se da Rússia, que se comprometeu a ajudá-la, a fim de expandir sua influência. O expansionismo russo tinha, no entanto, um forte concorrente externo, a Alemanha, que planejava construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá para ter acesso às áreas prolíferas do Golfo Pérsico, as áreas petrolíferas do Golfo Pérsico. Some-se a isso a emergência dos Estados Unidos e do Japão como potências regionais com pretensões imperialistas, e se compreenderá porque o mundo daquela época repousava sobre um barril de pólvora. Agora, analisando aí o mapa, blocos rivais da Primeira Guerra, tá? Aí nós vamos entender, então, como que está a Europa dividida, né, com suas alianças no momentos antes do início da Grande Guerra, né? Em verde, vocês podem ver aí as potências centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, tá? E a Itália aí, toda listrada. Então essas aí são as nações que completam essa aliança, tá? Depois, em amarelo, né, vocês veem aí os países europeus que compõem a Tríplice Entente, tá? A Rússia, a França e a Grã-Bretanha. Você pode ver que os outros países estão bem no meio, né, das nações propriamente ditas, ok? Pois bem, voltando aqui para mim, então, ó, tá formado. O barril de pólvora está posicionado para explodir. Tá faltando só o pavio, tá? Nós vamos chegar nele, não esquenta a cabeça. Na continuidade nos nossos estudos aí, nós vamos chegar no pavio que vai dar a explosão, né, da Grande Guerra, tá bom? Vamos para o próximo slide. A paz armada. Desde a unificação da Alemanha em 1871 até o início da guerra em 1914, as principais potências europeias lançaram-se numa corrida armamentista desenfreada. Adotaram o serviço militar obrigatório e passaram a fabricar armamento e munições em quantidades cada vez maiores. Por tudo isso, o período de paz que antecedeu a Primeira Guerra ficou conhecido como paz armada. Pois bem, voltando aqui para mim, pessoal, esse período é o período que todos os países, né, relacionados a esses blocos que foram comentados anteriormente, começaram a se armar, começaram a produzir tecnologia bélica. Tá? Então armas de fogo mais poderosas, ou em larga quantidade,
carros de guerra, e assim vamos começar a trabalhar nesse processo científico para desenvolver cada vez armas mais eficientes, tá? Nós estamos falando aí início do século XX, 1907, 1908, 1909, nós vamos produzindo cada vez mais desenvolvimento bélico, desenvolvimento tecnológico militar, tá? Até chegar na culminância da guerra aí por volta de 1914, tá? Então, mas não chegamos lá ainda, nós vamos chegar, calma aí, tá? Vamos para o próximo slide. O estopim da guerra. Pois bem, chegamos ao estopim da guerra. Em 1914, o trono do Império Austro-Húngaro era ocupado por Francisco José, que tinha 85 anos e se encontrava com a saúde abalada. Seu herdeiro, o arquiduque Francisco Ferdinando, planejava transformar o Império Austro-Húngaro, que naquele momento era uma monarquia dual, em uma monarquia tríplice austro-húngaro-eslava, o que ameaçava a independência da Sérvia e contrariava os anseios nacionalistas eslavos de se libertarem do domínio austro-húngaro. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa visitavam Sarajevo, capital da Bósnia, quando foram assassinados a tiro por militantes da organização nacionalista secreta Jovem Bósnia. Voltem aqui para mim, então, esse é o grande estopim. O grande estopim, né, da explosão da Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Então, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado, né, por um militante, tá, da organização nacionalista secreta Jovem Bósnia, para evitar que subisse ao trono e concretizasse o seu desejo de transformar o Império Austro-Húngaro numa monarquia, né, tríplice, tá? Incluindo justamente a região onde estava a Sérvia, que tinha os seus conceitos, né, de ser um país livre, com uma expansão territorial maior, né, sendo a grande Sérvia, né, um novo grande país eslavo. E assim, né, esse evento, né, faz com que o rei austro-húngaro, tá, solicite aos seus países da aliança, né, que declarem guerra a essa região, que tem aí como país que está fazendo a proteção, né, a Rússia, que faz parte da Tríplice Entente. Né? Quando isso ocorre, a Rússia pede ajuda aos seus aliados, França e Inglaterra, e aí começa o conflito, né, que será conhecido como a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, ou a Guerra das Guerras. Tá bom? Aqui finaliza a nossa primeira aula a respeito da Primeira Guerra Mundial. Tá? Não deixe de assistir a sequência das aulas para a gente poder detalhar como esse processo decorre até chegar, obviamente, ao fim dessa guerra. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro na plataforma Reconstruindo a História. Até mais!